prazer participar dessas jornadas. Eu agradeço imensamente o convite da professora Maria de Fátima Fernandes. Ah, realmente, como eu disse há poucos dias para minha amiga Naduska, assim uma maravilha a gente poder na nossa casa, né, estabelecer essa ponte, estabelecer esse diálogo com um espaço, né, que que significa tanto para nós, não é? E falar desse espaço, falar das impressões que surgiram sobre esse espaço. Mas, claro, eu gostaria muito mais de estar em Cabo Verde falando com as pessoas, né? Porque desde que eu pisei em Cabo Verde, em 2014, o que eu experimentei foi amor à primeira vista, né? Eu não conheci muita coisa do arquipélago, eu conheci a cidade da Praia muito pouco, né? Eu conheci a ilha de São Vicente, talvez mais, fiquei quase 10 dias em São Vicente. Conheci Santo Antão num tour fantástico organizado pelo pessoal do Lusitanistas. Enfim, mas esses três espaços que eu conheci já me deram assim uma sensação de privilégio mesmo, né? E é claro que eu sei o quanto nós idealizamos os lugares, muitos lugares, né? Sobretudo quando nós olhamos esses lugares com olhos de turista, com olhos de viajante, mas a cultura que se formou no arquipélago, né? A cultura que eu conheci em primeiro lugar pela literatura, tem me conduzido a um olhar cada vez mais interessado, cada vez mais atento. E essa paisagem, essa geografia e essa paisagem humana realmente desperta o meu interesse cada vez mais, né, para o que há de único, para o que me parece único no arquipélago. Então, na semana passada, quando o Rogério Ataíde propôs, né, que a gente discutisse os ensinamentos da cultura crioula, né, numa mesa, a Naduska Palmeira e eu aceitamos na mesma hora porque a gente entendeu logo o que, que ele queria dizer, embora cada um de um lugar diferente, né? Cada um falando, cada um pensando de um lugar diferente. Nenhum de nós é especialista em Cabo Verde. O que nos moveu foi trocar impressões sobre a cultura crioula partindo das nossas experiências de leitura, não é? Eu da literatura. E o que eu vou fazer aqui nessa comunicação é talvez desenvolver um pouco mais de alguma coisa que eu já comecei a transmitir nessa mesa com o Rogério e a Naduska, a partir dessa sugestão feita pelo Rogério. Eu quero, então, reunir alguns elementos que permitam que a gente dialogue com essa valorização da mistura da cultura crioula, que foi o que o Rogério propôs, não é? Quero refletir sobre os aspectos da cultura crioula que podem se constituir como ensinamentos para as demais culturas, especialmente para a nossa cultura brasileira. O Rogério ele se inspirou no escritor Mário Lúcio e no martinicano Edouard Glissant, trazendo a ideia de interculturalidade, entre lugar, hibridismo, etc. É, Enfim, chamando atenção para todos esses aspectos, né, positivos que permitem uma redefinição, que permitiriam uma redefinição também da nossa identidade brasileira que parece realmente tão paralisada, né? Cada vez mais ensimesmada, paralisada. A Naduska trouxe a voz da Dina Salustio, não é? Que vai valorizar justamente as inúmeras contradições e as inúmeras ambivalências, que é justamente aquilo que a cultura brasileira vem tentando apagar, não é? As suas contradições, as suas ambivalências, tentando transmitir uma imagem equivocadamente simplista, homogênea, cada vez mais empobrecida, não é?
E, bom, o Rogério já falou sobre isso, eu não vou retomar, eu quero mais é trazer essa visão a partir da literatura, né? Houve naturalmente uma convergência na nossa conversa, na fala do Rogério, na minha fala, na fala da Nadusca. E eu acabei, na minha fala, trazendo o pensamento do Germano de Almeida, que busca constantemente valorizar a cultura crioula. Tá? Em uma de suas crônicas, ele diz que, ele diz exatamente isso, apesar de tudo, a cultura crioula ela é resultado de um grande acordo entre africanos e europeus. Essa é uma frase que precisa ser realmente a gente tem que parar para pensar, não é? E pensar no contexto da obra do Germano, porque em momento algum, em nenhum texto, em nenhuma obra, o Germano de Almeida busca aplainar conflitos. Pelo contrário, esses conflitos eles eclodem, eles aparecem constantemente, né? Esses conflitos existentes na sociedade cabo-verdiana, essas diferenças, né? Assim como a Dina Salustio, não é? Ele sabe que essa cooperação entre africanos e europeus ela envolveu diversos aspectos realmente horríveis, dificílimos, né? Opressão, crueldade, colaboração, concubinagem, enfim, ele sabe que essa fusão cultural não se deu sem grande violência física, sem grande violência simbólica. Envolveu diversas etnias africanas, né, que chegavam ao continente e precisavam se reconfigurar constantemente. Mas assim, a gente precisa notar que esse contato entre culturas distintas que vai acontecer logo no início da colonização a gente sempre vai a literatura sempre vai evidenciar essas misturas que se estabeleceram desde o início da colonização. E eu penso que, na verdade, sempre houve uma constante reconfiguração e um constante questionamento da cultura cabo-verdiana presente na obra de diversos escritores. Isso se dá de modo evidente, não é? De modo bastante claro na geração Claridade, que vai lançar as bases da cultura crioula com todas as suas diferenças, com todas as suas contradições, ainda que ainda que no equívoco, não é, de se descartar a independência em relação a Portugal. É claro que depois de Claridade, né, durante um certo período, houve uma tendência para se forjar uma homogeneidade da cultura crioula, a bem da formação de uma identidade nacional, a bem da formação de uma literatura nacional, quer dizer, é uma coisa que vai acontecer a partir dos anos 60, quando passa a vigorar a ideia de que a literatura deveria estar a serviço dos movimentos de independência. As diferenças deixam de ser valorizadas e se promove, de certo modo, um silenciamento de todas essas diferenças, de toda essa diversidade. E tenta-se pensar, não é, sobretudo, essas experiências que podiam homogeneizar, não é, a experiência da colonização e a experiência da luta contra essa dominação. Quem vai fazer um trabalho muito interessante, eu não pude, eu nem cito parte do trabalho, porque eu não pude ler o trabalho, mas eu acho que merece ser citado aqui, é a Poliana Santos Silva, que em 2018 fez parece-me, uma bela pesquisa, embora eu não tenha lido toda, mas o que eu pude ler, uma bela pesquisa sobre a formação da identidade cabo-verdiana na obra do Germano, na qual, pelo que eu vi, ela tenta mostrar toda essa valorização da cultura crioula na obra desse autor.
Mas a gente, enfim, continuando essa reflexão sobre como é que a literatura colabora, né, para se pensar essa identidade crioula, apesar de todo esse período, né, em que há um esforço para se anular as diferenças existentes na cultura, no tecido social do arquipélago, né, essas marcas não são apagadas, enfim, não são silenciadas, essas marcas se evidenciam a todo momento e a literatura vai conseguir valorizar essas marcas, essas diferenças, essas contradições, e a gente vai retomar o caminho de valorização dessas diferenças, né? E sem que se silencie em momento algum as fraquezas, os conflitos, os paradoxos da cultura crioula. Isso tudo vai estar presente na obra da Orlando Amaryllis, na obra do Germano de Almeida, na obra do Armênio Vieira, na obra da Dina Salustio, da qual a gente fala, né? Eu falo destes porque esses são os que eu conheço melhor. E não podemos nos esquecer também um outro aspecto que eu acho que colabora para toda essa ideia da mistura, não é? É que a cultura crioula ela é forjada nos trânsitos, nos deslocamentos, né? Na ideia de um constante ir e vir, né? Ir ao encontro do outro, mas também na ideia de fazer com que o outro venha ao seu encontro, né? Com que ele vivencie algo dele próprio, né? Algo desse, o outro vivencie algo da própria cultura cabo-verdiana, né? E não é à toa que a gente vai ter escritores como Manuel Ferreira, não é? Um escritor português que vai para Cabo Verde na década de 40, e aí ele vai criar laços culturais, laços sociais, laços afetivos. Ele vai escrever livro, ele vai estimular um engajamento político, literário, ele vai se casar, ele vai ter um filho. É, talvez por isso, enfim, todas essas contradições, né, que a gente vem evidenciando, né, e tudo mais, né? Talvez por isso todos esses escritores têm a ironia como uma das suas marcas, né? Claro, Angola também tem uma ironia como marca, mas essa ironia cabo-verdiana, ela se expressa numa consciência dessas profundas ambivalências que marcam a sociedade cabo-verdiana. É uma ironia existencial que desconcerta em muitos momentos, né? Porque a gente fica sem saber a resposta, né? Enfim, em vários momentos das obras, a gente, enfim, há textos, eu penso sobretudo em alguns textos da Dina, em que ela parece que deliberadamente deseja nos desconcertar, não é? Por outro lado, essa ironia, uma ironia que sabe se valorizar, não é? Porque ela não renega essas fraquezas da condição humana, né? Que são assumidas ao lado das grandezas. E depois de tudo isso, né? Depois de tudo isso que eu penso, essa literatura nos ensina, o cabo-verdiano nos ensina, a cultura crioula nos ensina a entender a riqueza das contradições, a riqueza dos conflitos, a riqueza das diferenças, né? E, bom, eu paro por aqui, agradecendo mais uma vez. Isso que eu faço questão de dizer sobretudo, uma fala resultado de impressões, né? Eu falo aqui da palavra ensaio no sentido de começar a pensar aquilo que o Rogério nos propôs como pensar os ensinamentos, né, da cultura crioula para o mundo. Obrigada.